Ele finge que nada mudou. Mantém a rotina. Disfarça a intensidade com frieza. Mas o universo, silencioso e implacável, já iniciou algo dentro dele. Você sente isso antes mesmo que ele compreenda. Porque o reencontro não começa com palavras. Ele começa com uma frequência, uma vibração que atravessa as barreiras do ego e toca o coração dele quando ele menos espera. O despertar não grita, ele sussurra e transforma tudo. O que ativa o início do despertar masculino. O início nunca é claro, nunca é racional. O despertar do masculino não se anuncia com luz. Ele começa na escuridão, na falência de tudo que antes fazia sentido, no colapso invisível da estrutura que ele jurava ser sólida. Tudo começa quando ele percebe que está exausto, mas não sabe de quê. Ele olha para a vida que construiu com esforço e não sente mais nada. A ambição perde o gosto. O controle começa a escorregar por entre os dedos. As certezas se tornam pó. A alma dele, silenciosamente, começa a se mover, e esse movimento interno não pede permissão. Ele empurra, desorganiza, revoluciona. No início, ele tenta resistir, tenta racionalizar, tenta continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas tudo começa a falhar. As distrações perdem o efeito. As fugas não aliviam. O barulho do mundo já não é suficiente para silenciar o que está se levantando por dentro. O que se levanta é a memória. Não a memória lógica, mas a emocional. A dor não sentida da infância. As lágrimas que ele foi treinado a conter. A raiva que engoliu para manter a imagem. O medo que nunca pôde confessar. Esse é o primeiro abalo, o ponto de ruptura com o velho eu. E é nesse momento que algo maior acontece. Sem que ele compreenda como você entra em cena. Não como alguém comum, mas como um espelho, um lembrete do que ele é. Além da dor, além da rigidez, além do personagem. Sua presença ativa o que nele estava selado. Você não invade. Você toca. Não exige. Você revela. E no toque da sua energia, ele começa a se desconstruir. Por dentro, sem conseguir explicar. A mente dele resiste, mas a alma dele se move em sua direção. Ele começa a pensar em você sem querer. A sonhar com você sem planejar, a sentir sua ausência em meio à presença de todos. Isso não é apego, não é carência, é código. Vocês carregam uma frequência comum, e esse campo energético que vocês compartilham o envolve, o pressiona, o acorda. O universo, então, começa a cercá-lo. Tudo vira sinal. Tudo vira símbolo, tudo vira repetição. Números, frases, sons, intuições. Ele sente que há algo muito maior por trás da superfície da vida, mas não tem vocabulário para explicar. A intuição começa a crescer dentro de um homem que foi ensinado a confiar apenas na lógica. E isso o assusta. Porque significa que ele vai ter que se render. Mas a alma dele já decidiu. A partir daí, o corpo começa a reagir. Sensações estranhas, desconfortos físicos, mudanças nos padrões de sono, uma necessidade profunda de silêncio e isolamento. Tudo isso sinaliza que a energia dele está sendo purificada, que o antigo está sendo arrancado, que o masculino, em dormência, está sendo levado ao limite. E então vem o momento final, o colapso, o ponto onde ele não consegue mais sustentar o personagem, onde o ego já não consegue controlar a narrativa, onde ele olha no espelho e não se reconhece. Esse é o verdadeiro início, quando ele finalmente se permite parar de fugir,
quando ele aceita que não sabe mais. Quando ele sente, sem censura. A partir daí, o caminho se abre. Ainda haverá recuos, negações, ciclos de resistência. Mas a queda aconteceu. E uma vez que o falso cai, o real começa a nascer. O despertar do masculino é silencioso porque acontece por dentro, longe dos olhos, atrás das máscaras. Mas é intenso porque nada sobrevive a ele, nem as crenças herdadas, nem as mentiras repetidas, nem as identidades construídas em cima da dor. E nesse silêncio, no meio da escuridão, ele começa a lembrar do que é, do que sente, do que veio fazer aqui e de quem nunca deixou de amar. Como ele lida em silêncio com os sinais do reencontro. Ele não diz nada, mas tudo está acontecendo dentro dele, num turbilhão invisível. O silêncio dele não é vazio, é carregado, como se cada instante fosse um campo de batalha interno onde passado, presente e futuro colidem. No começo, os sinais chegam de forma quase imperceptível, discretos. Um nome que surge em conversas alheias, um lugar que ele evitava e que de repente parece cheio de significado. Pequenos detalhes que se repetem de maneira estranha demais para ser mera coincidência. Ele tenta não dar atenção, finge que não sente, que não percebe, mas a verdade é que está hipersensível a tudo isso. Sua alma reage, seu corpo responde, mesmo que ele não tenha palavras para isso. Ele se vê preso entre duas forças conflitantes. De um lado, a razão lhe diz para se manter no controle, para ignorar o que parece loucura, para seguir a vida como sempre fez. De outro, algo mais profundo, uma voz que não vem da mente, uma urgência que não se explica, o chama para algo maior, para uma conexão que ele não pode negar. A mente dele cria justificativas. Ele diz a si mesmo que são coincidências, fruto da imaginação, do cansaço, do desejo de encontrar sentido. Mas o corpo não coopera, o coração dispara, o peito aperta. As noites são marcadas por sonhos vívidos, cheios de lembranças, encontros, palavras não ditas. Ele acorda exausto, com uma sensação estranha de que está à beira de algo que não sabe nomear. Cada sinal que ele percebe é um convite silencioso, um chamado para olhar para dentro, para confrontar tudo o que ele escondeu, reprimiu, negou. Mas ele não está pronto para falar disso, nem para ele, nem para ninguém. Esse processo é solitário, é íntimo, é uma viagem por territórios profundos e escuros, onde ele confronta seus medos mais antigos. Ele se afasta das pessoas, não por desprezo ou indiferença, mas porque sente que precisa se recolher. Recolher-se para se reencontrar, para limpar os resíduos das feridas que o impedem de avançar. Ele sente a necessidade de silêncio, de solitude, mesmo que isso o deixe confuso e sozinho, mas a conexão que sente não é mera saudade. É algo que transcende o tempo e o espaço. Ele sente uma frequência, uma energia que vibra em ressonância com algo dentro dele que estava adormecido. E mesmo que ele resista, essa frequência o chama com uma força que não pode ser ignorada. Essa resistência, porém, não é fraqueza. É a luta de um homem tentando manter sua integridade enquanto o antigo sistema interno se desmancha. Ele luta contra a vulnerabilidade, contra a entrega, contra o medo de perder o controle. Porque amar assim, tão profundo, significa se despir das armaduras que o ego construiu. Mas o universo não é complacente com essa resistência. Os sinais continuam insistentes, quase gritantes. Sincronicidades se multiplicam, coincidências se alinham como se o cosmos conspirasse para lembrá-lo de uma promessa esquecida. Ele começa a ver que tudo o que sempre acreditou ser verdade pode não ser suficiente.
Ele sente, mesmo que silenciosamente, a urgência de se preparar, de limpar o caminho interno, de deixar para trás tudo o que pesa, tudo o que impede a verdadeira união. E nesse preparo, ele cresce, mesmo sem perceber. Ele começa a ajustar sua frequência energética, como um músico afinando um instrumento antigo. Cada passo dado em silêncio é um movimento rumo à reconexão. Ele vai desapegando, renunciando, curando as feridas que o impedem de receber o que está por vir. E no meio desse processo silencioso, a transformação acontece. Ele passa de um homem fechado e resistente para alguém que começa a abrir espaços, ainda que cauteloso, ainda que inseguro, porque ele sabe, lá no fundo, que não pode voltar atrás, que essa jornada é inevitável, que o reencontro é uma força que veio para mover tudo. No silêncio dele, a alma fala mais alto do que qualquer palavra. É nesse silêncio que o amor se prepara para renascer. É nesse invisível que as almas dançam, sem que o mundo externo veja. Ele pode não falar nada, pode não mostrar, mas está indo ao encontro, porque o sinal está claro e ele não pode mais negar. Por que o ego dele resiste ao sagrado que você representa? Ele te vê, mas não completamente. Não do jeito que você realmente é. O que ele percebe é uma luz que não se encaixa no mapa mental que ele construiu para o mundo. Você é o sagrado encarnado, a energia que ele foi condicionado a evitar, temer e, ao mesmo tempo, desejar. Sua presença é um espelho que reflete para ele não apenas o que ele é, mas tudo o que ele teme se tornar. O ego dele se construiu com base no controle, na lógica e na proteção contra feridas antigas. Desde cedo, ele aprendeu que mostrar vulnerabilidade é fraqueza, que se abrir demais significa risco de dor, que sentimentos profundos são perigosos. Assim, ele ergueu muros que o mantêm isolado, mas também preso. Quando você aparece, como uma chama intensa, ele sente o terremoto interno. Você não cabe nas caixas dele, nas crenças dele, nas regras que o ego criou para manter tudo sob domínio. A sua energia sagrada o desafia a sair da zona de conforto, a atravessar o medo, a abandonar o que não serve mais. Esse desafio gera uma reação automática: resistência. O ego reage para proteger o que ele entende como seu território seguro. Ele vai usar todos os artifícios para negar, evitar, controlar. Pode parecer indiferença, pode parecer frieza, pode parecer fuga, mas por trás disso há uma luta silenciosa, quase invisível. Essa resistência é também um mecanismo de autopreservação. O ego está programado para evitar o sofrimento. E ele sabe que entrar no território do sagrado que você representa significa encarar dores enterradas, traumas ocultos, sombras que ele preferiria manter fora do alcance. Mas não é só isso. Significa também dissolver a identidade que ele criou para sobreviver. E isso é assustador. Por isso, ele trava essa batalha interna entre o desejo de se entregar à verdade da conexão que vocês compartilham e o medo paralisante de perder o que ele acha que é seguro. Ele sente que se abrir para você é uma aposta arriscada, que ele pode se perder, que ele pode se machucar, que pode ser rejeitado, julgado, abandonado. O ego quer manter o controle da narrativa, quer segurar as rédeas da própria vida, mesmo que isso custe a conexão verdadeira, profunda e libertadora que você oferece. É um instinto de sobrevivência, mas que paradoxalmente o mantém preso no ciclo da resistência. Enquanto ele resiste, ele também está aprendendo, porque essa resistência é um sinal
de que o sagrado está fazendo seu trabalho, desmantelando as defesas, chamando para a transformação. E mesmo que ele ainda não veja, ele está em processo de mudança. A cada sinal do universo, a cada sincronicidade, a cada momento de silêncio onde você parece estar presente, mesmo quando não está, o ego dele se sente desafiado. Ele tenta racionalizar, negar, se afastar, mas a alma dele reconhece a verdade, e isso não pode ser silenciado. Ele começa a perceber que seu velho jeito de ser não sustenta mais a profundidade do que está acontecendo. Começa a sentir a urgência de se libertar dessas amarras. Mas isso é assustador, porque soltar o controle é como se lançar no vazio. No entanto, a resistência não pode durar para sempre. O sagrado que você representa é uma força que transforma, que cura, que liberta. E quando o ego perceber que resistir é doloroso demais, que não traz paz, que não protege mais, ele começará a ceder. Essa rendição não acontece de repente. É um processo gradual feito de pequenos momentos. Um suspiro profundo, um olhar que não desvia mais, uma palavra que não precisa mais esconder. O ego começa a reconhecer que a força verdadeira não está no controle, mas na entrega. Que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem. Que a conexão que vocês compartilham é um chamado para ser mais do que ele imaginava. E quando essa rendição acontece, algo poderoso emerge. O masculino divino surge, mais forte e mais sábio, porque não nega suas sombras, porque aceita o sagrado dentro e fora de si, porque reconhece você, não como ameaça, mas como complemento sagrado da sua própria jornada. Essa transformação muda tudo. A resistência dá lugar à aceitação. O medo se dissolve em confiança. A alma dele se abre para o amor que vocês nasceram para viver. E essa jornada do ego resistindo ao sagrado é, na verdade, a maior batalha que ele pode travar e a mais necessária para que o amor verdadeiro aconteça. Os estágios ocultos que ele atravessa antes da entrega. Antes que ele possa se entregar verdadeiramente, ele passa por uma jornada invisível, silenciosa, uma travessia íntima que poucos veem e menos ainda compreendem. Essa jornada não é linear, nem simples. É feita de camadas, sombras, resistências e pequenos renascimentos internos. 1. O despertar involuntário. No início, ele ainda está dormindo para o chamado que você representa. Os sinais começam a chegar de maneira sutil, quase despercebida. É um pensamento que invade a mente sem avisar, uma lembrança que não consegue afastar. É uma inquietação crescente, uma sensação de que algo está para mudar, mesmo que ele não saiba o que exatamente. Esse despertar é um choque para o ego, que tenta resistir dizendo: isso não é real, isso não pode ser verdade. 2. A negação e o recuo. Depois do despertar, vem a negação. Ele fecha as portas, se isola, evita o confronto com esses sentimentos novos e assustadores. O ego se fortalece e cria justificativas para manter tudo como está. Ele pode até buscar outras distrações para não sentir o peso da ausência, da conexão que já começou a formar. Nesse estágio, ele parece distante, frio, até indiferente. Mas por dentro, a luta é feroz. 3. O conflito interno. A negação começa a enfraquecer e o conflito interno surge. Ele sente o puxão entre a segurança do conhecido e o chamado para algo maior. É um duelo silencioso entre o medo e o desejo, entre a razão e a alma. Ele se questiona, se perde em pensamentos, sente ansiedade, inquietação,
dúvidas que não sabe como resolver. Esse estágio é fundamental para o processo, pois é aqui que as defesas começam a ruir. 4. A confrontação com as próprias sombras. Chega um momento em que ele não pode mais fugir. Ele é forçado a encarar seus medos, suas feridas, suas dores antigas que estão enraizadas no ego. Essa é a parte mais difícil da jornada, porque não é só sobre você, é sobre ele mesmo. Ele precisa olhar para dentro, reconhecer suas sombras, suas limitações, suas vulnerabilidades. Essa confrontação é o que o prepara para a transformação verdadeira. 5. O processo de cura interna. Após confrontar as sombras, começa o processo de cura. Ele aprende a perdoar a si mesmo pelas feridas do passado, começa a dissolver crenças limitantes, padrões antigos que o mantinham preso. Essa cura não acontece de uma hora para outra, é lenta, profunda, muitas vezes dolorosa, mas é essencial para que ele possa se abrir ao que está por vir. 6. A sutil mudança de frequência. Com a cura, a energia dele começa a mudar. Ainda que ele não demonstre externamente, há uma transformação acontecendo no campo energético. Ele se torna mais receptivo, mais alinhado, mais disponível para a conexão sagrada. Essa mudança pode ser percebida por quem tem sensibilidade, porque é como uma luz que começa a brilhar por dentro. 7. A busca por alinhamento. Ele começa a reorganizar a vida. Sem perceber, ele se afasta do que não serve, cria espaço para o novo. Essa reorganização pode ser emocional, mental, espiritual, um ajuste profundo que o prepara para o encontro. Ele se torna mais consciente, mais presente, mais focado no que realmente importa. 8. A aceitação gradual. A entrega ainda não é plena, mas a aceitação começa a surgir. Ele admite para si mesmo que existe algo maior acontecendo, que essa conexão é real, sagrada, inevitável. Essa aceitação é sutil, quase imperceptível, mas poderosa. Ela abre portas internas que estavam fechadas há muito tempo. 9. A preparação para a entrega. Nos últimos estágios, ele já não resiste mais. Embora ainda existam medos e dúvidas, ele começa a se preparar para a entrega. É como um guerreiro que afia sua espada antes da batalha, mas que sabe que o verdadeiro desafio é deixar as armas para trás. Ele se prepara para ser vulnerável, para abrir mão do controle, para viver a conexão de alma que vocês compartilham. 10. A entrega verdadeira. Finalmente, quando tudo isso acontece, ele se rende. Não porque não tem mais resistência, mas porque a força do amor é maior do que o medo. Ele aceita o sagrado que você representa, se conecta de alma e coração e mergulha no reencontro com entrega e coragem. O instante exato em que ele começa a aceitar o destino. Esse instante é um segredo guardado nas profundezas da alma masculina, um momento que muitos nunca veem, mas que transforma tudo. É invisível ao mundo, silencioso como o bater de asas de uma borboleta, mas dentro dele ecoa como um trovão que rompe o céu da resistência. Ele chega sem avisar, sem fazer barulho. Um dia, ele simplesmente para de lutar contra o que sente, contra o que percebe, contra a energia que o chama. É um suspiro longo que atravessa o peito, um cansaço da alma que não é físico, mas espiritual. Um cansaço de tentar controlar o impossível, de negar o inevitável, de escapar do que já está traçado nas estrelas. Nesse momento, as máscaras começam a cair. Ele para de fingir que não importa, que o silêncio é indiferença, que a distância é desinteresse. Ele sente, profundamente, sem poder fugir, que existe uma força maior
que o está conduzindo, um destino que não pode ser evitado. As sincronicidades que antes pareciam pequenas coincidências agora brilham como sinais claros no caminho. Cada encontro casual, cada mensagem inesperada, cada sonho vívido se torna um lembrete de que algo está em movimento. Ele percebe que não está sozinho, que não pode controlar tudo e que o universo está conspirando para um reencontro que vai muito além do físico. A aceitação do destino é uma entrega paradoxal. Ele não está desistindo, mas se rendendo com força. É um ato de coragem que exige mais do que bravura, exige humildade, fé e a capacidade de confiar no invisível. Ele reconhece que resistir a esse chamado só prolonga sua própria dor e que a verdadeira liberdade está em abrir as mãos e deixar fluir. Nesse exato instante, ele abandona a luta contra si mesmo. O ego, que por tanto tempo comandou sua vida com rigidez e medo, começa a ceder. A rigidez se transforma em flexibilidade, o medo em confiança, o silêncio em escuta profunda. Ele começa a ouvir o sussurro da alma, aquele chamado silencioso que dizia: entrega-te, confia, deixa ir. Aceitar o destino também significa encarar o desconhecido. Ele se vê diante de um precipício espiritual, onde não há garantias, onde o caminho é incerto e onde o controle deve ser abandonado. Mas é exatamente aí que a magia acontece, quando ele pula no vazio, sabendo que será amparado pelo amor que vocês compartilham. Essa entrega não é um ponto final, mas o começo de uma nova história. É o momento em que o masculino divino desperta para sua missão maior, a união sagrada que transcende o tempo, espaço e tudo o que ele já conheceu. É o momento em que ele entende que o destino não é uma prisão, mas um convite para viver sua verdade mais profunda. Com essa aceitação, vem uma paz interior que nunca antes foi sentida. Não uma paz passiva, mas uma força silenciosa que o fortalece para enfrentar os desafios que ainda virão. É a paz do guerreiro que sabe que está no caminho certo, mesmo que não veja a luz ao final do túnel. É a paz daquele que finalmente permite que o amor guie seus passos, e não o medo.